Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá! Hoje a gente vai fundo num tema, bem complexo. A ligação entre religião, pesquisa científica, razão e como isso tudo se conecta com o desenvolvimento do Brasil. Um tema quente, né? E com muitas camadas. Exatamente, e a nossa conversa vai girar em torno de um capítulo específico. Qual seria? É o Religião e Pesquisa. Siga a razão e seremos um país de primeiro mundo. Faz parte do livro Ciência para Não Cientistas. Como ser mais racional em um mundo cada vez mais irracional, volume 2. Religião. Ah, sim. Do Jorge Guerra Pires, PhD Ferto. Esse mesmo. Ele até comenta que a ideia do livro veio quando ele percebeu, na divulgação científica, que o cristianismo podia ser tipo um obstáculo para a educação científica por aqui. Interessante essa percepção dele. E o livro, para quem se interessar, está lá na Amazon e no Google Play. Mas enfim, nosso objetivo aqui é destrinchar os argumentos principais do autor nesse capítulo. Entendi. Tipo, como que para ele apostar mais na razão e menos no dogma poderia mudar o jogo para o Brasil. Isso, explorar aquele contraste que o Feynman falou, sabe? Ciência como cultura de fatos versus religião como cultura de fé. Faz todo sentido. E essa discussão mexe com estruturas profundas, né? Porque fala de como jeitos diferentes de pensar, um na fé, outro na razão, na evidência, moldam não só a gente, mas talvez até o caminho de um país inteiro. Total. Lembra um pouco aquela frase do Max Planck? Qual delas? Que a ciência busca que o homem aprenda, enquanto a religião quer que ele haja. Uma dinâmica diferente, né? Sim, foca em pontos distintos. E qual o argumento central do capítulo, então? Olha, é bem direto. O autor defende que a razão, o pensamento científico são essenciais para o desenvolvimento e que a abordagem religiosa pode acabar sendo um entrave. Um freio, talvez. É tipo isso. Ele até usa uma citação do Sêneca, aquela que diz que a religião é verdade para o povo, falsidade para o sábio e útil para o governante. Meio pragmático, né? Ou cínico, dependendo do ponto de vista. Provocador, com certeza. E como ele detalha essa oposição, ciência versus religião? Bom, ele coloca a ciência como algo baseado em observar, em fatos, e que está sempre evoluindo. Tipo o Big Bang, que substituiu outras ideias sobre o começo do universo, né? Exato. Ou a relatividade de Einstein. Não bastou ser bonita na matemática. Teve que ter comprovação experimental. Aquela história do ajuste nos relógios de GPS, por exemplo, que a gente usa hoje por causa disso. Isso mesmo. A ciência, segundo ele, parte do princípio que não sabe tudo, que precisa sempre aprender. O método científico seria a bússola, né? E a religião, como fica nesse quadro? Aí o contraste é grande no texto. Ele descreve como sendo baseada na fé, em dogmas que, não dá para questionar. Como o criacionismo literal, por exemplo. Isso. Ou aquela ideia de Deus como causa primeira, mas que, convenientemente, não precisa de uma causa para existir. Ah, a tal da petição especial, que o livro chama de falácia lógica. É usar a própria conclusão como se fosse argumento, né? Exatamente. As respostas religiosas tenderiam a ser mais estáticas. E ele critica também o Deus das lacunas. Aquele que entra para explicar o que a ciência ainda não explicou. Esse mesmo. Mas aí o autor traz isso para a nossa realidade, para o Brasil, com exemplos bem pé no chão. Que tipo de exemplo? Ele fala de tentativas de criar leis bem fundamentalistas, sabe? Cita aquele projeto que equiparava aborto depois de estupro a homicídio, o tal PL do estuprador. Lembro dessa discussão, foi bem polêmica. E até propostas para prender quem alterasse a Bíblia. Ele vê isso como um reflexo da força de certas bancadas religiosas na política. Entendi. A influência no legislativo. E não fica só na política, o texto vai para a educação também.
Cita casos de pastores que desaconselham fazer universidade. Sério? E qual a consequência disso, segundo ele? Ele argumenta que isso poderia prender as pessoas em ciclos de pobreza, sabe? Ele até faz uma correlação: baixa escolaridade e maior tendência a seguir líderes religiosos sem questionar. Uma correlação delicada, mas que ele apresenta. E ainda toca na intolerância. Os ataques a terreiros de candomblé, umbanda, a dificuldade em aceitar a diversidade religiosa. Isso infelizmente a gente vê bastante. E ele conecta com algo mais antigo. Sim, com uma observação do Bertrand Russell, de que as igrejas organizadas historicamente muitas vezes foram contra avanços morais. Forte essa colocação. E para sustentar tudo isso, ele usa dados? Usa sim. E são números bem chamativos, que me deixaram pensando. Conta aí. No Brasil, por exemplo, o livro diz que a proporção de ateus entre pesquisadores seria, pasme, 20 vezes maior que na população geral. Nossa, 20 vezes. É uma diferença enorme. Pois é. E tem mais. A chance de alguém virar cientista seria 3 vezes maior se a pessoa for ateia. E abaixo da média se for cristã, principalmente evangélica. São dados bem específicos que ele traz para a discussão. E ele amplia isso para o cenário global. Amplia. O texto mostra correlações. Países com mais ateus tenderiam a ter IDH maior, menos violência, QI médio mais alto. E cita exemplos. Cita Coreia do Sul, Holanda, Suécia. E menciona também um estudo que ligaria baixa inteligência emocional com religiosidade e visões políticas de direita. Interessante essa conexão que o estudo citado faz. Com base nisso tudo, o autor basicamente diz que aquela ideia de que religião automaticamente melhora a moral ou diminui a violência, seria falsa. E como ele argumenta isso? Ele usa o próprio Brasil como exemplo. Um país muito religioso, mas ao mesmo tempo muito violento. Seria um contraponto direto a essa ideia. Entendi. A realidade brasileira como evidência contrária, na visão dele. Por isso que o capítulo insiste tanto no pensamento crítico, eu acho. Faz sentido questionar, né? Sim, questionar argumentos que não parecem lógicos. Tipo, teorias da conspiração muito doidas, como aquela sala secreta do TSE que nunca existiu. Ou mesmo dogmas religiosos levados ao pé da letra. Exato. Tipo, a logística da Arca de Noé, se você parar para pensar. Ou a questão do umbigo de Adão e Eva, que sempre gera debate. E além de questionar o que vem de fora, tem a questão de olhar para dentro, né? Reconhecer nossos próprios vieses. O livro fala disso também. Fala. Cita o viés de sobrevivência. A gente só ouve história de quem sobreviveu ao encontro com o tubarão, não de quem não sobreviveu, né? Isso distorce a percepção do risco. Boa. Como no caso dos golfinhos que ele cita. A gente acha que todo encontro é legal porque só quem se deu bem conta a história. Exato. Ou aquele experimento clássico do gorila invisível. Mostra como a gente pode não ver o óbvio se estiver focado em outra coisa. Nossos filtros mentais, né? Então não basta só ter raciocínio lógico. Pelo visto, não. O ponto-chave que o autor levanta é que a lógica precisa partir de premissas corretas, baseadas em evidência. Senão dá ruim. Ele lembra que até o Newton, um gênio da lógica, usou essa lógica para tentar provar Deus, mas partindo da fé, não da ciência. Entendi. A ferramenta era boa, mas o ponto de partida era outro. Toda evidência que mostra o contrário. A ferramenta certa com a premissa errada não leva a um resultado válido, né? Entendi. Bom, para a gente ir amarrando a conversa de hoje, o capítulo que a gente explorou defende com bastante força que colocar a razão e a evidência acima do dogma religioso seria fundamental para o Brasil avançar, tanto na ciência quanto socialmente. E ele usa de tudo um pouco para argumentar, né? Desde história da ciência, exemplos do Brasil, até dados e correlações socioeconômicas. Exatamente. Foi uma análise bem focada nos argumentos dele apresentados no livro. E para a gente terminar, talvez uma provocação final, baseada numa ideia do próprio autor. Ele sugere que a influência dogmática muitas vezes se apoia num tripé: ignorância, burrice no sentido de falta de pensamento crítico, né? E miséria. Um tripé bem pesado. Sim. E a provocação é: e se a sociedade brasileira decidisse de verdade investir pesado para desmontar esse tripé? Promover pensamento crítico desde cedo, educação científica de qualidade para todo mundo, melhorar as condições sociais de forma ampla? O que aconteceria, né? Exato. Como isso poderia, seguindo a lógica do autor, mudar a trajetória do país? O que aconteceria se a bússola para resolver os nossos grandes problemas apontasse mais para a razão, para a evidência e talvez um pouco menos para a fé como resposta pronta? Fica aí para a gente pensar. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista.
Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros, então você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.